Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à série Chico Xavier, o Homem e a Missão. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Hoje vamos estudar um pouquinho uma história do Chico, narrar uma história do Chico, que é a Surra de Bíblia. Então teve uma altura no Centro Espírita Luiz Gonzaga que o irmão de Chico Xavier, José Xavier, teve a necessidade de se afastar do trabalho, por motivos profissionais mesmo, e ele servia como dialogador. Chico Xavier, médium de psicofonia, vulgarmente conhecido como médium de incorporação, e o seu irmão, José Xavier, era quem dialogava com aquelas entidades sofredoras, infelizes. Isso é importante de nós mencionarmos. Chico Xavier nunca se furtou de trabalhar como médium na psicofonia e por meio dele, das suas faculdades mediúnicas, vinham espíritos trevosos, espíritos perturbadores, vingadores, espíritos de toda ordem. Realçamos muito Chico Xavier como médium de Emmanuel, o médium de André Luiz, o médium de Humberto de Campos, mas precisamos realçar também que Chico Xavier, desde o início do seu postulado mediúnico, também incorporava espíritos sofredores e no início da década de 1950 fundou o Centro Espírita Meimei, com a finalidade de ser um centro voltado para a mediunidade. Mas para não fugir da história de hoje, nesse período em que José Xavier teve que se afastar do centro, todos ali ficaram perplexos, como será agora o trabalho, já que o Chico não tinha o seu companheiro de lide. E José Xavier ficou sabendo do seu Manuel, que veio morar em Pedro Leopoldo, e ele era um experimentado no trabalho com os espíritos, em especial com os espíritos trevosos. Ele tinha essa característica. E José Xavier não titubeou. Foi até esse seu Manuel, a qual ele não conhecia com profundidade, e expôs o problema. Olha, eu tenho que trabalhar, eu vou ter que me afastar por algumas semanas do trabalho. Seria viável, seria possível você dialogar com os espíritos que viriam por intermédio do meu irmão Chico Xavier? O seu Manuel aceitou de pronto. Chegou o dia do trabalho, lá estava o Chico, lá estava o seu Manuel, para a desobsessão. E o espírito iniciou a reunião dizendo assim, por meio do Chico, um espírito bom, saudando o seu Manuel e dizendo assim: olha, seu Manuel, dá-lhe evangelho nos espíritos, hein? Quando os espíritos vierem pelo Chico, dá-lhe evangelho neles. E o seu Manuel foi para o centro com uma Bíblia daquelas antigas, grande, pesada, foi embaixo do braço. E o Espírito falou, ó, dá-lhe evangelho, seu Manuel, dá-lhe evangelho. E o seu Manuel, será seguido a risco que me pediu. O primeiro espírito obsessor que dá a comunicação pelo Chico, o seu Manuel pega aquela Bíblia e dá na cabeça do Chico. Dá-lhe evangelho, dá-lhe evangelho. E pegou aquela Bíblia enorme, pesada e dava na cabeça do Chico. Evidentemente que o espírito desincorporou e ele foi embora. E o Chico contava com muito humor que dá-lhe evangelho, que ele tomou uma surra de Bíblia e aquilo fez com que ele ficasse até alguns dias impossibilitado de poder trabalhar materialmente, já que ficou todo dolorido, ficou todo roxo, era uma Bíblia pesada, e ele dá-lhe evangelho, dá-lhe evangelho.
esta surra de Bíblia que Chico Xavier tomou, eu sempre que eu leio essa história, ou sempre que eu ouço de algum orador, eu acho sempre muita piada por vermos a ingenuidade dos espíritos, não é? Dos encarnados no trato com os espíritos. O espírito disse, dá-lhe evangelho, é dar um conselho, é dar uma palavra, é levar um lenitivo. E aquele homem não entendeu foi nada, pegou a Bíblia e começou a atacar na cabeça do Chico. Foi a surra de Bíblia. Esse foi o episódio de hoje de Chico Xavier, o Homem e a Missão. Até o nosso próximo episódio dessa série. Votos de muita paz.